suspects Bonnie. But ISIS has the latest direct threat designated. Y la próxima día de la juventud. Destroying the statue. Ganda Gabriel, tudo bem? Olá Miguel, tudo bem contigo? Tudo impecável. Vamos então passar para Vamos lá arrancar. a nossa... por acaso, não sei muito bem com o que é que eu hei de começar. Estou um bocadinho na dúvida. Acho que eu vou deixar isto para o fim. Ia começar por aqui, mas vou começar por uma parte mais pequenina deste... Só um pequeno apontamento. Uma notícia que fala de o TJSP, é um dos tribunais no Brasil, proíbe leitura da Bíblia antes das sessões da Câmara Bauru. Além da Bíblia, a Justiça também declarou inconstitucional o uso da frase sob a proteção de Deus no início das sessões da Casa. Em São Paulo, pronto, o Tribunal de Justiça de São Paulo também declarou inconstitucional a leitura do uso da frase sob a proteção de Deus no início das sessões da Câmara de Bauru, no interior de São Paulo. As decisões do magistrado nos últimos dia 17 de abril foi unânime e com isso o rito deixará de ser adotado na abertura dos trabalhos legislativos. Pronto, isto criou alguma celeuma no Brasil porque pronto, existe o conflito de que nós falamos aqui quase todas as semanas, em que a separação do Estado e da Igreja é uma espécie de uma... Há de um lado, o nosso lado, a separação do Estado e da Igreja, no sentido em que nós achamos que o Estado não deve tocar em nenhuma igreja e deve ser isento de qualquer igreja, e há a separação do Estado e da Igreja, que é o que alguns religiosos acham, que é a separação do Estado e escolher entre igrejas. Não é? São duas coisas completamente diferentes. Mas só que o Estado não tem de escolher absolutamente nenhuma igreja em zero igreja, não é? Vamos equilibrar todas as igrejas. Aliás, sobre isso também houve uma notícia que me esqueci de procurar, já não vou procurar hoje, sobre o satanismo ter ganho ter criado uma clínica de abortos no Texas e sob a proteção da coisa religiosa, porque como aquilo está tão complicado no Texas ou num estado qualquer do sul dos Estados Unidos da América, e começaram a criar o templo satanista, a criar centros de proteção das mulheres que poderiam ou não ter a opção de escolha. Não sei o que é que tens a dizer sobre isto. Duas coisas. Em primeiro lugar, é claro que concordo em absoluto com isto, quer dizer, porque a leitura da Bíblia, porque não a leitura do Corão, porque não a leitura da Tora, porque não a leitura do livro, sim, esse mesmo, seja qual for, pronto, porque não? Agora, se vamos dizer, não, porque a Bíblia o cristianismo é a nossa religião, o Estado deixa de ser lei. Portanto, a partir do momento em que eles escolhem a Bíblia para ler ou a frase sob a proteção de Deus, porque lá está, por exemplo, os hindus são politeístas, estás a escolher uma religião e a partir daí o Estado não pode intervir. O Estado é público, é nosso, ou deve ser numa democracia. É de todos. A religião é de cada um. E cada um tem o direito a ter a sua religião ou a não ter absolutamente nenhuma. E acima de tudo, a não haver absolutamente influência nenhuma dessas escolhas na sociedade que gera o resto da vida das pessoas. Não é? Isto é do mais comum bom senso. A segunda coisa é essa questão que tu falaste dos satanistas. Essa é a forma que muitas vezes as pessoas que não têm religião têm que adotar para poderem ter os mesmos direitos que todas as outras no país que têm a religião. Que é, quando nós não temos os mesmos direitos que os religiosos, temos que criar nós uma religião. Porque o satanismo nos Estados Unidos, 99% dos satanistas, eu estou a mandar uma estatística para lá, mas sim, mas toda a gente percebe, não é? Todas as organizações satanistas, certamente todas as organizações satanistas de que há conhecimento, são ateias. Portanto, porque é assim,
eles não sentem que têm eles não sentem, não, de facto eles não têm os mesmos direitos que as pessoas religiosas e, portanto, a partir daí têm que criar uma religião para conseguir ter os mesmos direitos. Ora, não faz sentido. Não. E fazem uma, Isso assim não é um Estado de Direito. e fazem uma escolha provocatória, exatamente no sentido de, muitas vezes, quando se estão a legislar, as pessoas dizerem assim, ok, então, é isto que eu te estava a dizer, ok, há religiões de vários tipos e o Estado não tem uma separação da igreja, tem uma separação de igrejas de vários tipos. E depois começa a ver, ok, mas há muitos cristãos, então vamos ler os cristãos. Mas há um muçulmano, então há um dia por ano em que se lê o livro religioso muçulmano. E depois aparece um tipo ateu e diz assim, olha, a única maneira que eu tenho de me defender é dizer assim, ok, então há um dia em que nós vamos nos dedicar ao satanismo. E aí o pessoal, epá, calma que afinal não vale todas as religiões. É a natural reação desta gente, né? É dizer assim, "Oxe, calma, que para aí, Satanás não. Não, uma religião é minha, eu acredito no Satanás, quero participar nesta história de todas as religiões. Mas aí, cuidado, e aí há recuos. Historicamente, nos Estados Unidos, houve muitos recuos por causa do satanismo. E é interessante. Exatamente. Quando não devia de ser. Enfim, vamos passar para a próxima notícia. A próxima notícia é as mudanças no discurso do Papa Francisco sobre o tema LGBTQI+. Uma coisa que nós também falamos muito aqui, que todas as semanas há uma coisa ou outra semana. Uma delas que ele diz aqui é, eu diria que quem quiser criminalizar a homossexualidade, que ele está errado, diz ele. Mas depois ele vai dizendo outras coisas. E quem quiser ler isto, eu depois vou deixar isto linkado. Espero que tenha gravado. Se calhar não gravei. Raios. Porque havia aqui uma parte que era muito fundamental. As mulheres são filhas de Deus. Não é crime. Perdi. É porque havia aqui uma frase muito interessante. Ele diz ser homossexual não é crime, mas é pecado. Exato. Sim, acima de tudo, havia aqui. É isto, é esta mesmo. Ok, encontrei-me. Em 2013, o Francisco disse que os atos homossexuais são pecado, porém a homossexualidade em si, não. Se uma pessoa é gay, busca Deus e tem uma boa vontade, quem sou eu para julgar? Certo. E depois diz, quando diz que é em pecado, 2018, mas atenção, em 2018 o Papa diz que tinha preocupação com a homossexualidade dentro do clero e que este é um assunto sério. Pronto, esta é a parte que eu queria falar, que é, não há problema nenhum de homossexualidade no clero. Há um problema de pedofilia no clero. E o problema da pedofilia no clero não tem nada a ver com a homossexualidade. Tem a ver com o facto de haver uma organização das mais poderosas do mundo que anda a defender gente a abusar crianças. Isto é um problema que não tem nada a ver com a homossexualidade. Um padre nunca houve. Eu ainda estou para ver qual é que foi a polémica que levou aos jornais a dizer assim: padre fez sexo com um tal homem que aceitou fazer. Padre é apanhado na casa de não sei quanto. Não há. Só é um problema para eles. É um problema para eles. É um problema interno. Ninguém liga a isso. Quer saber se o padre é homossexual ou é heterossexual, se é apanhado com uma dúzia de mulheres ou um homem. Às vezes até se vê as notícias. Padre na aldeia faz 12 filhos com 7 mulheres diferentes. Um gajo, valente, um gajo. É indiferente. É o que é consentido. Não tem problema. O problema da sexualidade na igreja é só a questão da pedofilia. Claro. Mas esse é um problema que todos nós achamos que é um problema, mas eles lá dentro já não é bem a mesma coisa. Mas acima de tudo, o que me chateia muitas vezes nesta história é muitas vezes haver a tendência de misturar as coisas, não é? Por assim, é pedófilo, é homossexual, mete-se ali na mesma história. E pronto, e eu acho que isso é mesmo muito, muito terrível. Esta notícia que eu vou linkar aqui tem as várias formas. Há mais, porque nós próprios, nós temos o quê?
37 episódios disto, acho que este é o 38º. Ahm, já falámos de várias posições que ele tem sobre as questões de LGBTQI+, não é? As 427, há uma semana vai uma, outra semana vai outra, uma semana ele, venham cá todos, vão ser todos aceitos. Todos aceitos não é bem assim, é aceitos se vocês acharem que eu posso. Venham cá todos que vocês vão ser todos aceitos, sejam transexuais. Ah, não, mas se forem transexuais, nós vamos tratar-vos pelo nome de origem, porque isso é que é o vosso... É tudo uma cambada de filhos da puta. Epá, isso, e é uma hipocrisia, pá, toda a prova. Quer dizer, eh, vamos desmontar isto que ele diz. Quando ele diz, não é crime, mas é pecado. Então o que é o pecado, Miguel? O pecado é um Claro, crime contra Deus. é o crime deles. É um crime contra Deus, é ou não é? O pecado é tu saíres da lei de Deus. Então o que é que ele está a dizer? A lei de Deus é menos do que a lei dos homens? Isto é, se for um crime da lei dos homens, é mais grave do que se for um crime contra a lei de Deus, do Deus dele? Não é. Ele achará que a lei do Deus dele vale mais do que a lei dos homens, é ou não é, Miguel? Então, no fundo, o que ele está a dizer é que é pior do que um crime. Então, se formos desmontar isto segundo as suas crenças, ele quer passar uma mensagem diferente daquela que ele está realmente a passar. Porque se desmontarmos isto, o que ele está a dizer é precisamente o contrário. É um pecado que é muito mais grave do que um crime contra a lei dos homens. É um crime contra a lei de Deus. Porque Deus, e eu já disse isto aqui e continuo a dizer, criou centenas de bilhões de galáxias, mas está preocupado é quem é que anda a dar o cu aqui na Terra. Isso é que ele anda preocupado. Pá, é tão estupidozinho esta conversa, é tão estupidazinha, pá, que isto ultrapassa a inteligência de qualquer um. E depois tem estas pequenas coisas que é a posição do Vaticano. Repara, após as polémicas em relação à bênção para casais homoafetivos, o Vaticano afirmou que não é lícito dar uma bênção a relacionamentos ou parcerias mesmo estáveis que envolvam atividade sexual fora do casamento, ou seja, fora da união indissolúvel de um homem e de uma mulher, aberta em si mesmo à transmissão da vida, como é o caso das uniões entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, estes gajos metem-se na cama das pessoas de uma maneira tal que, se tu fores a ler isto especificamente, até casais heterossexuais que não podem ter filhos não é suposto estarem juntos. Estás a ver? Não. É demasiado mau para ser verdade. É demasiado mau para ser verdade. É muito anacrónico isto, Miguel. É muito anacrónico. Epá, isto, se tu leres isto num livro de história da Idade do Bronze, epá, sim senhora, epá, olha, os coitados não sabiam mais que isto. Agora, uma notícia do século XXI, epá, é completamente disparatado. Bom, enfim, vamos. Mas a questão é que ainda há gente hoje em dia, e parece cada vez mais há gente a aceitar esta mentalidade. Ou seja, Verdade, voltar a esta mentalidade. Cada vez mais. Hoje, foste tu esta semana que me deste a triste notícia. Pois é. Estamos aqui agora a ver que o Daniel Dennett morreu. Eles dizem nesta notícia em inglês porque, infelizmente, e se calhar muito demonstrativo, não há notícias em português sobre a morte do Daniel Dennett. Pois não. E eles falam the controversial US philosopher. É controverso porque é um tipo que lutou muito abertamente contra a questão da religião. Falou muito, ele era um tipo, como é que a expressão é, sobre o livre-arbítrio, era um tipo que falava, por acaso eu não concordo com ele, mas eu percebo a necessidade que ele tem de fazer, que é de juntar, no fundo, a ideia de que não existe livre-arbítrio, mas nós também tomamos as nossas decisões, que é compatibilista. Ok. E pronto, e eu acho que isso, o mais interessante, eu acho que agora na morte dele, terás tu a dizer-me, é discutir um bocadinho sobre questões filosóficas interessantes. Ele ensinou-me muito. Acho que foi dos filósofos
nos últimos anos que me ensinou mais é esta questão da. Mesmo eu não concordando com ele em último caso, ele ensinou muito sobre o livre-arbítrio. ah, e não concordando com ele, mas percebendo porque é que ele diz isso. Atenção. Eu acho que ele era, acima de tudo, também um tipo muito pragmático a falar sobre estas questões. Mas um tipo muito interessante que tenho pena de não. Acho que, ao contrário de algumas figuras destes tipos com que eu aprendi, ele foi sempre muito sólido. Não variou muito. Quer dizer, eu conheci-o na mesma altura em que conheci o Hitchens, o Sam Harris e o Richard Dawkins, e eu achava-os todos assim, uns tipos com que eu aprendia muita coisa. E tanto o Christopher Hitchens, até na parte final da vida dele, como o Richard Dawkins, hoje em dia, que eu acho que é quase insuportável, até o Sam Harris, que é bastante insuportável também, o Daniel Dennett conseguiu sempre ser um tipo sólido. Não sei o que é que tens a dizer sobre isso. Sim, eu concordo contigo. Ele fazia parte dos famosos 4 cavaleiros do Apocalipse, não é? Exatamente. Eles Eram faziam estes muito 4. Exato, foi esses 4 que tu falaste, os 4 cavaleiros do ateísmo. E dos 4, realmente era um fulano mais coerente, talvez mais coerente. Também mais discreto, infelizmente. Sim, sim, sim. Também era o menos vocal deles todos, é verdade. Pronto, lá está. O ateísmo não é por si só um sistema de ideias. O ateísmo é só a resposta a uma pergunta. Claro. Acreditas em Deus ou não? Porque se disseres que não, és ateu, ponto final. E cada um destes 4, que são ateus e que são, bom, talvez os ateus mais conhecidos do mundo, não sei, não faço ideia. Provavelmente. Como ateus, não é? Como ateus. Como ateus, exatamente, como ateus. Nós discordamos dos 4 em vários pontos. Pois. Porque, embora sejamos também ateus, isto é, a única, se calhar, uma das poucas coisas que temos em comum é respondermos que não àquela pergunta. Porque tanto com o Hitchens como com o Dawkins, como tu dizes, ultimamente então, tem sido uma pessoa que me custa ouvir. Como o Sam Harris, eram pessoas que Mas com os 4 aprendemos muito, acho eu também. sem dúvida, sem dúvida. Inevitavelmente. O Daniel Dennett, como filósofo, era uma pessoa que eu respeitava muito, embora, como tu dizes, discordava de algumas coisas dele. Sei lá, como se falarmos do nosso grande filósofo, do Agostinho da Silva, uma pessoa fantástica, e, no entanto, discordo dele em imensas coisas. Pois. Há imensas coisas que ele diz que eu não concordo todo, mas isso não tem nada a ver, a gente pode aprender com as pessoas à mesma. Sem dúvida, sem dúvida. A coisa que eu achei piada neste Daniel Dennett também é esta procura de racionalização, de explicar o mundo pela consciência. Ele fala muito, os trabalhos dele falam muito da consciência, que é algo difícil de definir, não é? O que é consciência? Porque é que consciência é o que é, existe como existe, a definimos como a definimos? Será que é só um resultado do nosso cérebro ativo? É o que me parece a mim, por exemplo, não é? É uma espécie do resultado do nosso cérebro ser ativo. É um resultado do nosso cérebro dentro do nosso corpo. Porque tu perdes a consciência quando o nosso cérebro se desliga do corpo. Certo. Mas... Quando dormes, quando estás morto, ou quando estás anestesiado, perdes a consciência. Isto é, o que é que acontece? Não é tirando quando estás morto, mas quando dormes ou quando estás anestesiado, perdes a consciência, mas o teu cérebro continua a trabalhar. Pois. Portanto, o que acontece é que o teu cérebro se desligou do teu corpo. Portanto, a consciência é um bocado, é isso. É um cérebro dentro de um corpo. Sim, mas acima de tudo, pois, é interessante. Acho que é isso e mais, não é? Não é só isso, ou será só isso, ou será menos que isso. É tudo uma conversa muito interessante para ter.
Sim. Eu acho que é interessante porque, e na perspectiva em que estes 4 tipos, mas acima de tudo o Daniel Dennett fazia, porque escreveu muito sobre isso especificamente, um, ele falava, era na capacidade que nós temos de compreender, uh, compreender as nossas ações sobre o mundo e como é que nós conseguimos agir sobre o mundo e sermos atores e ao mesmo tempo avaliadores das nossas próprias ações. Seremos capazes de, durante uma ação, sermos avaliadores das nossas próprias ações porque temos consciência, ou seremos nós o ato contínuo de um processo biológico e de uma consequência de eventos caóticos que vão acontecendo ao longo de bilhões, de trilhões, de quadrilhões de anos, não é? Um, essa questão é muito interessante e eu tenho, tenho pena de viver uma boa vida, 82 anos, podia ter vivido um bocadinho mais, mas fiquei triste quando tu me mostraste esta notícia esta semana. E aqui vai o meu, e imagino que o teu, brinde, Sem dúvida. o cumprimento a um grande pensador e uma pessoa com quem eu aprendi muito. Sem dúvida, sem dúvida. Aqueles seres humanos que valem a pena. São um argumento a favor da nossa espécie. É isso mesmo. É isso mesmo. É a melhor maneira de seguirmos em frente para uma notícia. Eu acho que esta é mais grave do que esta. Portanto, eu vou passar para esta, Ok. a outra é mais grave do que esta. Então, nas celebrações do 25 de Abril, há no 24 de Abril um pequeno arraial que eu vou muitas vezes. A última vez até fiz um vídeo sobre este pequeno arraial, no Largo do Carmo, e à meia-noite canta-se o Grande La Vida Morena, e este ano tentou-se fazer este arraial e a Câmara Municipal retirou o apoio. Retirou o apoio para isto porque dizia que não podia, não podem, têm todos os anos, e num ano em que nós, 37 episódios, portanto 38 ou 39 semanas depois de haver as Jornadas da Juventude, estes tipos dizem que não há dinheiro ou não há maneira de apoiar um arraial, que é uma coisa mínima, no Largo do Carmo. Não sei se tens alguma coisa, eu tenho ainda para dizer. Eu dou-te o pontapé de saída e depois tu avanças tu. Há 50 anos, se o Moedas mandasse, o 25 de Abril não saía à rua, não é? O Moedas não apoiava. É isso mesmo. Não, é isso mesmo. E vê-se aqui também, eu acho que no presente, acima de tudo, um infeliz momento na nossa vida como país, como nossa vida democrática, ou a nossa vida, que é vermos que a religião tem um efeito mais em que a Câmara Municipal ou as figuras de Estado têm mais preocupação em apoiar e em sublevar do que uma data que representa a liberdade de nós tomarmos as nossas decisões e de falarmos sobre as nossas coisas. É uma pena, o Largo do Carmo 24 de Abril sempre foi uma festa muito porreira, muito tranquila. Não custa dinheiro quase absolutamente nenhum, é só mais as licenças e deixar as pessoas fazerem as coisas. Mas vê-se muito posição do que é a direita conservadora em Portugal, de qual o Carlos Moedas é, claramente, como também já vimos aqui, da botoneira às jornadas de juventude, uma pessoa que é um defensor da religião no Estado, uma pessoa que não tem problemas nenhum em defendê-lo.
A betoneira era a tonadora. A betonadora. A betoneira. Logo, o outro é que dizia, isto é o quê? É uma tonadora, uma tonadora. Opa. Epá, depois não sabem diferenciar aquilo que... Eu acredito que para o Moedas, o 25 de Abril não tenha sido uma data particularmente memorável. Acredito. Posso estar enganado. Mas acredito que não tenha festejado assim tanto a liberdade nesse dia. Mas, epá, ele tem que distinguir aquilo que é a sua vontade, aquilo que são as suas ideias, do cargo onde ele está. Como é que ele pode considerar que este feriado, que esta data, não tem importância nenhuma na cidade que ele governa, no fundo? Como é que ele pode considerar isso? Que não há fundos para comemorar esta data. Porquê? Porque não tem importância esta data para a cidade dele. Epá, como é que é possível? É um claro exemplo de como a ideologia, neste caso, não é só religiosa. A ideologia política depois epá, não permite uma governação lúcida. Não tem sentido nenhum. Pá, não tem sentido nenhum. Ele pode perfeitamente não gostar deste feriado, mas tem que perceber que tem uma importância muito grande histórica para a cidade onde ele é governante. Não é? Pois. Enfim, vamos para uma notícia um bocadinho mais grave, eu acho, porque mete mais com... Eu acho que esta aqui tem a gravidade simbólica, não tanto de tentar calar pessoas, mas uma questão simbólica importante da proibição de um arraial sobre os festejos de 25 de Abril. Mas esta aqui tem mais a ver com uma história global que está a acontecer na Europa, que é as pessoas que muitas vezes se queixam da cultura do cancelamento, que nunca se sabe muito bem o que é, cancelam e de que maneira pessoas que eles não querem que apareçam. Então, agora quem é que condena a censura do cancelamento é um artigo do José Soeiro, porque o Varoufakis, o antigo ministro das Finanças grego, fez parte de uma conferência sobre a Palestina na Alemanha que foi proibida, mas foi proibida de uma maneira absolutamente violenta e depois logo colocarei a notícia no Expresso ou o artigo do José, mas há o artigo do Zé e há várias coisas em inglês, também muito poucas em português, sobre a repressão que houve. Basicamente entraram polícias adentro desta conferência, prenderam judeus, árabes, cristãos, ateus, andaram à pancada, partiram portas, impediram pessoas de entrar na cidade, proibiram o Varoufakis de entrar sem lhe explicar porquê. Fizeram 30 por uma linhas, e isto é a Alemanha a mostrar onde é que se posiciona a Europa perante o maior genocídio do século XXI. O maior genocídio do século XXI, certamente. E é onde eles estão a colocar, é onde esta gente se está a colocar. E é aqui que nós vemos a importância de lembrar o 25 de Abril. Porque foi contra este tipo de coisas que aqueles militares saíram à rua naquela madrugada. Foi precisamente contra este tipo de coisas. Cada comemoração do 25 de Abril que não se faça é dar força a este tipo de atitudes. Repara, não só ele é proibido de visitar a Alemanha, de visitar o país, como ele não pode sequer da casa dele transmitir seja o que for para a Alemanha. É verdade, é verdade. Repara neste tipo de censura que vai muito além
do Hitler, do Mussolini, do Franco, do Salazar, vai muito além desses senhores. Miguel, hoje em dia a censura é uma coisa muito mais refinada. Repara que nem de casa dele ele tem autorização para transmitir, seja o que for, para o território alemão. Pois é incrível. Aí sim, a censura violenta, a censura de pessoas que estão. Há uma imagem, eu diria até terrível, dos tipos que são os judeus pela paz, que fizeram um protesto numa praça na Alemanha, em que a única coisa que eles queriam era cessar fogo. Cessar fogo. A dizer assim, nós queremos um cessar-fogo. Sim. Não disseram mais nada, não disseram que tinha de aparecer aquele Estado ou de desaparecer aquele Estado, não sei o quê. E vê-se, passado uns não sei quantos anos, uma velhinha judia que os pais certamente sobreviveram ao Holocausto. Não sei se ela própria não passou pelas brasas naquilo. Uma velhinha com os cabelos muito frágeis, como o papel a dizer ceasefire, a ser preso por um alemão gigante de 2 metros, loiro, de olho azul. Se isto não traz à memória, e se isto não traz à memória coletiva, se isto não traz às pessoas um pouco de atenção do que é que está a acontecer, é porque não há realmente um pensamento histórico. A história desapareceu. Não há. Epá, as pessoas não olham para a história e dizem assim: epá, se calhar não repetíamos isto. Ou se calhar isto tem aqui umas coisas que são iguais. Estamos a prender outra vez esta gente porque querem paz. Porque querem paz. Não é porque. É como tu dizias no outro dia na tua pesquisa do Facebook. Igualdade. Exato. Olha que isto é perigoso. Paz. Prende. E é estes os dias que nós estamos a viver agora. Exatamente. E que ninguém alguma vez tenha dúvidas que o Estado israelita é um regime fascista, com a diferença que é um regime fascista cujos tentáculos se estendem muito para além do seu território. Muito para além do seu território. Sim, há um imperialismo sionista que tem um alargamento muito à base também do imperialismo norte-americano, que não é propriamente um imperialismo como existia antigamente de fronteiras cerradas, é um imperialismo de influências, um imperialismo de dinheiro, um imperialismo que mexe com pessoas. Inclusive, desculpa eu interromper-te, estavas a dizer coisas importantes. Diz, não. Inclusive na capacidade que tiveram de meter dinheiro e de influenciar outros países árabes que nunca, durante muitos anos, foram capazes de defendiam e diziam assim: nós não nos metemos com Israel porque esta gente está a castigar porque isto não começou, não se enganem, dia 8 de outubro, não é? Isto não começou dia 8 de outubro. E nunca estes países árabes quiseram quiseram normalizar o que é que estava a passar. E hoje em dia começaram a normalizar aquilo. Matem, paciência. Olha, são os tipos. E depois, hoje em dia, quem tem um telemóvel é capaz de se informar. Há gente a morrer. Há miúdos que têm de tomar conta dos irmãos porque morreram os pais e porque morreu metade da família e metade dos irmãos. E andam em sangue pelas cidades a tentar sobreviver e a tentar arranjar comida. Se a um outro ser humano esta merda não faz uma dor de peito e não faz uma aflição e uma ansiedade, eu não sei, nós não somos realmente, somos humanos feitos de outra maneira. Somos humanos feitos de outra maneira. E este Estado alemão, que já foi responsável por o maior genocídio do século XX, está agora também a meter as mãos e a querer ser responsável também pelo maior genocídio do século XXI.
e é uma bela maneira de apresentar a Europa e das ideias da Europa e de quais são os interesses e as prioridades da Europa. Hoje em dia, o Estado israelita teria inveja ao Hitler. Já, o Hitler, se fosse vivo hoje em dia, teria inveja do Estado israelita. A maneira Aquilo como eles... É que eles conseguiram fazer uma coisa interessante, que é, eles conseguem fazer isto e vitimizar-se enquanto estão a fazer isto. Exatamente, e serem eles as vítimas. Nós só nos estamos a defender. Nós só nos estamos a defender. Estás a ver? Isto é como um miúdo a jogar a bola, manda a bola aqui para o meu quintal e eu vou lá e degolo e digo, não, eu só me estou a defender. Mas pior, é como um miúdo que chuta a bola para um outro quintal, com o outro, o pessoal do outro quintal a dizer assim, chuta aí a bola, chuta aí, chuta aí. Chuta aí, E com outra aí. diferença, é que o quintal é do miúdo. Exatamente. E que o quintal é do miúdo, que ainda é pior. Ainda podemos continuar a exacerbar, a tornar pior esta noça metáfora. Sou eu que estou a ocupar o quintal do miúdo. Enfim, é demais. Pá, É demais. A pessoa ri-se, mas não é. Não, é arrepiante, é uma das. É arrepiante, causa-me ansiedade, é arrepiante, é uma das piores coisas que aconteceram nos últimos anos, é arrepiante. Enfim, vamos passar para o último vídeo, ou tens mais coisas para dizer sobre isto? Não. Eu não sei se vais ter alguma coisa a dizer sobre este vídeo. Ok. Vamos ver. Primeiro tem que dar, né? Vamos ver. Acredito que o nosso psicológico não tem estrutura para assimilar esses fatos, essa situação. A gente não dorme, ficamos ansiosos, ficamos depressivos e a gente fica pensando, vou morrer no outro dia, eu vou morrer no outro dia. Ninguém vai dormir porque ninguém quer morrer, mas Pedro aqui tem a capacidade plena de dizer, eu vou dormir porque eu estou na mão de Deus, e se eu estou na mão de Deus, eu tenho capacidade de dormir. Eu quero te dizer aqui, nesta noite, dorme! Deus está trabalhando! Deus está trabalhando! Dorme! É só porque eu preciso ir dormir, que eu estou bem cansado, estive no festival. Pois este videozinho assim a tocar no telemóvel, vais ver que adormeces no instante. Eu e o São Pedro. Eu e alguém de abraço até para a semana. Força, Miguel, grande abraço.